Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse podcast da Alquimia da Mente eu quero falar com você sobre 7 alimentos que te impedem de ganhar dinheiro. Pois é, tem alimentos, na verdade, ou hábitos alimentares que vão prejudicar o seu próprio desenvolvimento, né? Então, basicamente, a sua fauna intestinal, a flora, no caso, desculpa, a flora intestinal. Fora isso, o sistema digestivo, né? Fora isso, nutrientes, vitaminas que o seu corpo precisa. A gente fala aí, por exemplo, de tabela nutricional que cada alimento tem, né? E, logicamente, quando você vai mais em busca disso, até você pode ter o seu próprio nutricionista, nutróloga, nutrólogo, ele vai te ajudar cada vez mais a entender isso. E como, na verdade, isso pode impactar, né, diretamente, e se a gente pensar a tua qualidade de vida, não só tua, né, mas da sua família como um todo, em relação, por exemplo, como que isso vai afetar o seu sono, o seu trabalho, a relação que você tem com seus filhos, com a sua família, ou mesmo em tudo que você fizer daqui para frente, né? Vão ser alguns alimentos, né, ou hábitos alimentares que você precisa anotar, então, se você puder agora, faça anotações que vai valer muito a pena. O primeiro deles, né, basicamente vai ser priorizar alimentos diets ou zero açúcar, ou mesmo light, né, o pessoal usa. Depende muito da modinha da época, né? Que basicamente vai mudar só a nomenclatura, o conceito. E na maioria das vezes vai ser o mesmo tipo de substância, né? Vamos pensar a lei natural, a alquimia da mente. Existem alimentos diet na natureza? Existem alimentos light na natureza? Não, né? Então, se a gente pensar em relação vamos falar, da onde provém isso, né, não existe natural. Além disso, isso foi criado pela ciência, né, entre aspas, porque a gente sempre fala que a ciência tem 300 anos, que a gente considera como ciência, não as antigas civilizações, né, e a ciência delas. Mas esses alimentos, eles são criados em laboratório ou eles são colhidos na natureza diretamente, né? Além disso, quantos anos esses alimentos estão sendo testados, né? Por que eu quero dizer tudo isso? Para ajudar você a pensar por si mesma, por si mesmo, principalmente da onde que está vindo esse alimento e, logicamente, por causa disso, como que isso vai afetar diretamente a sua qualidade de vida. Então, quando você opta, né, logicamente que depende caso a caso, vai ter diabetes, vai ter, por exemplo, problemas, às vezes, até mesmo como tireoide, né, hipertireoidismo ou hipotireoidismo, cada um, né, sabe do que está falando, uma disfunção, né, hormonal, talvez. Isso vai afetar, mas se você só consumir esse tipo de produto, o que vai acontecer com você? Você vai meio que criar um corpo artificial. E um corpo artificial não vai ter uma sintetização correta das células, e logicamente que isso pode trazer problemas futuros, né? Tanto que tem vários papers, e eu recomendo você dar uma olhadinha no MedNet, né, o maior portal de medicina do mundo, né? E procurar em inglês, no caso vai estar em inglês, mas você usa o Google Translator lá que você vai achar tudo certinho. Mas tem várias pesquisas, na verdade, que falam que várias causas de problemas ou doenças hoje, Alzheimer, autismo, ou mesmo até ansiedade, TDAH, alguma coisa nesse sentido, estão sendo impactados principalmente pelos alimentos diet ou light. Você vai encontrar uma correspondência sobre isso lá, tá bom? Segundo alimento, mesmo produtos que você não está consumindo pode prejudicar você ganhar dinheiro, né? Afetar o seu corpo, então você não vai conseguir trabalhar e ganhar mais dinheiro. Trocar o prato de arroz, feijão e carne por salada, né? Tem gente que só come salada. Você já ouviu falar desse pessoal que só come salada? E tem aquelas revistas, eu lembro que no passado tinha muitas revistas assim, aquelas revistas que na verdade tinha umas dietas. Eu lembro que minhas tias faziam essas dietas malucas, que é a dieta do abacaxi, é a dieta da alface, dieta da tomate, às vezes aparece cetogênica, né? Cada uma tem uma função. Mas aí, sem menosprezar, porque cada uma, né, inclusive a cetogênica tem um critério, né? E cada uma pode trazer uma coisa boa, logicamente. A alface faz bem, só que só comer alface faz mal, né? Então, se você troca um prato de arroz, feijão e carne por salada, vai faltar alguma coisa, né? Por isso que, às vezes, o que acontece muito na nutrição, as pessoas vão pelos extremos, né? E os extremos, como eu sempre falo para você, vai contra as leis a lei natural, né? Então, as leis herméticas, a correspondência, o que está em cima, o que está embaixo, o que está embaixo, o que está em cima, ou mesmo as polaridades, né? Então, gordo e magro, né? Vamos pensar assim, o corpo, né? Então, presta muita atenção nisso, que às vezes você está fazendo isso e não vai ser legal. Terceiro alimento é cortar carboidratos da dieta. Carboidratos, basicamente, é aquele tipo de alimento que vai queimar mais rapidamente no corpo, né? Então, se a gente pensar alguns exemplos, pão, macarrão, né? Tudo aquilo que, na verdade, são grãos, vamos dizer assim, de uma maneira geral. Logicamente que tem alguns que não,
porque vão ser oleaginosas, mas nesse caso, especificamente, pensa no pão, no bolinho, na bolachinha, bolacha recheada, tudo aquilo que na verdade é gostoso, né? Pô, é gostoso. Imagina uma coisa que é muito gostosa, um pãozinho, pão francês com manteiga, né? Não tem uma coisa tão gostosa e tão sutil, tão simples, né? Equivale a muitos lanches aí de fast food, redes de fast food, não é verdade? Imagina um pãozinho na chapa, quentinho com manteiga agora, né? Vou te fazer ficar com fome. Então, assim, às vezes você tira isso, né? Você tira esse carboidrato, o que acontece? O corpo não tem energia. Então, se não tem energia o corpo, ele vai tentar tirar de algum lugar. Então, ele vai tirar, por exemplo, da gordura, né? Do tecido adiposo. Mas isso vai ser legal no longo prazo? Logicamente que não, que aí, no caso, que você não vai ter tecido e, logicamente, vai pegar o músculo depois, vai queimar. Às vezes você está na academia para treinar, ganhar músculo, mas aí você não consegue manter. Então, isso também pode ocasionar problemas em relação até em relação às articulações, em relação a você ter força para se levantar da cama. E não vai conseguir ganhar dinheiro se não levantar da cama, né? Então, são coisas a se pensar que, na verdade, você tem que levar em consideração, tá bom? O quarto é priorizar apenas frutas cristalizadas, secas e oleaginosas, né? Que até eu tinha comentado anteriormente. Então, são castanhas, vamos dizer, né? Então, imagina castanha do Pará, castanha de caju, amendoim, vamos pensar, avelã, né? Tem até, eu esqueci agora, amêndoa, né? Então, assim, isso faz parte da cadeia nutricional, né? Se você pegar até jogar no Google agora, né? A cadeia nutricional. Sim, tá lá, né? Só que só comer isso também não é sinônimo de saúde. E não fazer isso também não é sinônimo de saúde. Você tem que ter um equilíbrio. O que acontece muito em relação à alimentação, e a gente comenta muito sobre isso, né? E por exemplo, eu já pratico musculação, né, há mais de 16 anos. Mas eu pratico atividade esportiva, eu lembro que comecei com seriedade com 13 anos. Então, assim, quando a gente pega no longo prazo, você vai vendo que, na verdade, seu corpo vai mudando, mas mais do que isso, a qualidade dos alimentos que você tem consumido é proporcional à qualidade da energia que você usa todo dia para gerar dinheiro. Então, é a mesma coisa aqui. Se você só come isso e você acha que, na verdade, você é saudável só porque quer tirar foto e colocar no Instagram, muito cuidado, né? Aí, se você também não comer, faz mal, né? Aí o pessoal fala, mas porque ou é caro ou, tipo, as pessoas pensam também, mas nesse caso eu preciso comer isso, né? E eu preciso também ter isso no meu, como fala, meus hábitos alimentares, né? Então, o que acontece muito são os excessos. Eu quero focar nisso. Cuidado com os excessos, porque isso vai afetar diretamente a qualidade da sua alimentação. Quinto hábito, restrições alimentares severas. E aqui entra aquele tipo de problema que todo mundo faz, ou toma, né? É a mesma coisa quando a gente fala sobre estresse. Eu até no primeiro livro, né, que eu tenho, Como Acordar com o Pé Direito Todos os Dias e Ser Motivado Sempre, mas até no livro aqui, né, o primeiro link da descrição, o livro Alquimia da Mente, você pode adquirir através do primeiro link, que está aqui embaixo no podcast ou no vídeo. Você pode adquirir que a gente fala sobre isso, mas o estresse, ele tem como se fosse uma curva normal. O que é uma curva normal? É uma curva da matemática. Então, existe uma média que nós temos que ficar estressados. Mas pouco estresse é o quê? Você pode ficar com depressão. Muito estresse, ansiedade. A mesma coisa, restrições alimentares severas. Então, você pode ficar muito magro e muito gordo, né? Então, vai gerar o que nós conhecemos como efeito sanfona. Então, muito cuidado. Novamente, excessos, né? Sexto alimento é cortar apenas a carne, né? Então, a carne é o quê? Proteína, né? A gente pode falar de carne aqui, no caso, frango, peixe. Você precisa de proteína. Independente se você decidiu por um caminho, né? Então, carnívoro, vegano, vegetariano, você vai precisar de proteína. Seu corpo necessita de proteína. Mas o grande lance não tenta apenas tirar um ou outro. O problema de tudo, e eu sempre falo para você, né? Pense por si mesmo, mas o problema do mundo principal é o equilíbrio, é o balanceamento. Se você tiver uma dieta balanceada, por que fala dieta balanceada? Por quê? Você tem que ter tudo ao mesmo tempo, né? É como os elementos, né, da alquimia da mente, terra, fogo, ar, água e éter. Precisa ter um equilíbrio entre os elementos. É a mesma coisa na sua alimentação, entende? E o sétimo é exagerar no fim de semana, né? Então, esse hábito alimentar vai ferrar, né? Vai prejudicar totalmente você ganhar dinheiro. Porque quando você tem um excesso, o seu corpo, principalmente seu fígado, né? O que? Álcool, chocolate, doce, qualquer medicamento, vai ser tudo que tentar ser metabolizado, churrasco também no final de semana, vai ser tentar ser metabolizado pelo fígado. Só que, na verdade, o seu fígado ele tem um hábito,
Porque você treina esse hábito. Se você não tem o hábito de beber muito, se você não tem o hábito de comer muita carne, se você não tem o hábito, por exemplo, de comer muito doce, no caso do chocolate, que hoje o chocolate não é nem chocolate, é mais gordura, né? Se você pega um chocolate mais caro, por que é bom, né? Por que ele tem um sabor melhor? Porque ele é o puro chocolate. Tem gente que fala, nossa, mas esse chocolate não parece chocolate. Não, não é que não parece chocolate. O chocolate, o cacau em si, ele não tem o sabor do que a gente conhece hoje, porque tem muito açúcar. Né? Então, assim, você vai danificar seu fígado, vai danificar o seu sistema digestivo. Fora isso, os hormônios que vão ser gerados, a energia que você vai gerar, você vai ficar pesado, a semana não vai render. Fora isso, seus sonhos, planejamento, tudo aquilo que você quiser fazer não vão acontecer e, consequentemente, você o que vai afastar cada vez mais você de ganhar dinheiro. Então, siga esses passos, não entre pelos excessos, pare de usar esses 7 hábitos alimentares que te impedem de ganhar dinheiro para você conseguir mais sucesso, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.